Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, né? Estamos aqui iniciando a nossa semana, né? A nossa semana de aula. Hoje, né? Segunda-feira, dia 17 de agosto, né? E para iniciar essa aula com muita sabedoria, né? Muito animada, muito feliz. Eu quero desejar a vocês uma excelente semana, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, tá certo? Que vocês consigam realizar as atividades de vocês até o final da semana, tá? E que o Papai do Céu abençoe as nossas famílias, o nosso lar, né? A nossa casinha e as nossas cabecinhas para que a gente consiga aí realizar tudo que a gente tem que fazer durante esse período aí de aula, tá bom? Hoje é a nossa aulinha de português, como vocês já sabem, toda segunda-feira temos a nossa aula de português, não é? E aí na aula de português, na semana passada, eu falei sobre a propaganda, né? Sobre como é uma propaganda. Aí aqui no livro de vocês, tá? Nós vamos falar sobre o anúncio de uma propaganda, né? A gente aprendeu que o anúncio de propaganda tem o objetivo de promover uma ideia e convencer as pessoas a concordar com ela. Aí lá naquela propaganda que a gente viu sobre o comércio ilegal de animais, né? Dos animais silvestres. Como que a gente poderia evitar, né, de comercializar animais que não podem ser vendidos, né? O animal silvestre tem que viver no seu habitat natural, ele não pode ser comercializado. Aí, para planejar, aqui teria que vocês planejarem um anúncio, mas a tia não vai pedir para vocês planejarem esse anúncio não, tá? Mas a gente vai ver aqui como que seria se nós fôssemos planejar um anúncio, ó. Na primeira coisa é pensar em um tema. Você ia ter que pensar em algo que você queria promover. Pode ser desmatamento. Aqui tem umas opções, né? Desmatamento, reciclagem, uso consciente da água, poluição. Você pensaria num tema qualquer para a gente começar a ver o que a gente falaria sobre ele. Aí você ia escrever frases curtas para montar um anúncio, né? Você ia escrever uma frasezinha para dizer o que você quer chamar a atenção ali naquele anúncio. Criar um nome para o anunciante, ou seja, para a instituição que está divulgando o anúncio. No caso de vocês iam colocar o nomezinho de vocês, né? Aí vocês iam colocar fulano, aluno da escola tal, que aí era para as pessoas saberem quem é que está ali divulgando aquele anúncio. E escrever um slogan, lembrando-se de que ele deve ser curto e de fácil memorização. O slogan é aquela frase, né, que você coloca em um anúncio e que todo mundo vai lembrar que aquilo ali é a sua chamada para o seu anúncio, né? Por exemplo, aqui, né, a nossa escola, ensinando para a vida. Tem um slogan da nossa escola. Esse aqui, ó, o emblema da escola, tem o anúncio dela aqui, o slogan, que chama a atenção, que é um slogan curto, pequeno, mas que vocês vão decorar rapidinho, né? E logo vão lembrar que é remetido ali à escola. Então, todas as pessoas que vão fazer um anúncio, uma propaganda, tem que ter um slogan. Vocês também podem desenhar um símbolo para representar a instituição. Ó, por exemplo, aqui tem um símbolo, né? Se eu fosse fazer uma propaganda da escola, esse aqui seria o símbolo que eu iria utilizar, porque é o símbolo da nossa escola. Pesquisar imagens relacionadas ao tema e separar os materiais necessários à produção do anúncio. Aí vocês podem usar cartolina, lápis, canetas coloridas, tesoura com pontas arredondadas e cola. Que aí vocês poderiam fazer um anúncio de vocês recortando mesmo figuras e outras coisas. E não só, lógico que uma propaganda e um anúncio mais elaborado a gente vai lá no computador e faz, né? Mas esse aqui seria criado por vocês, tá? Então é só para mostrar a vocês como vocês poderiam fazer uma propaganda, por exemplo.
Tia, eu vou vender din-din a partir de hoje, vou vender bolo de pote, vou vender qualquer coisa que vocês queiram vender, por exemplo, vocês poderiam fazer esse tipo de anúncio, essa propaganda, colar um cartazinho ali na escola, no bairro de vocês, na rua, e as pessoas iam saber, ali é uma forma de vocês divulgarem o trabalho que vocês iriam fazer, né? O produto que vocês iriam vender. Então, é uma das formas de divulgar através da propaganda, claro, né? Aí, nós vamos lá falar sobre o uso do dicionário, tá? O uso do dicionário. A gente já falou em aulas passadas, né? Em outro módulo, não lembro se foi no 1 ou se foi no 2, que a gente falou sobre o dicionário. Se eu não me engano, foi no módulo 1. E nós falamos sobre o dicionário, né? E o dicionário é aquele livro que a gente utiliza para pesquisar o significado das palavras, né? Por exemplo, eu não sei o significado de uma palavra X, uma palavra tal, que alguém me falou, então eu vou lá no dicionário e procuro. O dicionário, ele é sempre em ordem alfabética, ou seja, começa da letrinha A e vai até a letrinha Z, né? E aí você lá, de A a Z, você procura a palavrinha que você quer, porque aí fica mais fácil, né? Se a palavrinha começa com A, você vai na ordem do A. Se começa com B, aí você vai lá pro B e assim por diante. Leia a tirinha. Ó, nós temos aí a Mafalda, né? E o pai dela, se eu não me engano, que tá com o dicionário. Aí, ele pegou o dicionário, depois a Mafalda ficou olhando o dicionário bem grande. Aí ela falou: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Qual é o livro que o pai da Mafalda está lendo? Aí já mostra, né, na imagem mesmo, que é um dicionário. Então, você vai só escrever que é um dicionário. Aí diz assim, ó: porque Mafalda disse ao pai que ele nunca ia conseguir terminar de ler o livro? Porque era um livro muito grande, né? Um dicionário é um livro muito grande. Por quê? Porque existem milhões de palavras, né? Existem milhões e milhões de palavras. Então, para que um livro possa comportar tantas palavras e o significado de cada uma, ele precisa ser um livro muito grande. Então, os dicionários aí, eles são livros bem grossos, né? Bem grandes, assim. Às vezes não é grande no tamanho, mas sim na espessura dele. Ele é um livro grosso, né? Porque tem muitas páginas ali com muitas palavras. Na letra C tem o seguinte: assinalem a imagem que representa a página de um dicionário. Qual dessas duas aí vocês acham que é a página de um dicionário? Essa também tá muito simples, né? O dicionário, ele tem as palavras e o significado de cada uma. Então, vocês marquem com um X. Na segunda questão tem assim, ó: leia com atenção o texto abaixo. Você sabe o significado de todas as palavras do dicionário? Claro que não. São muitas palavras, não é? A língua portuguesa possui mais de 400 mil palavras e é muito difícil conhecermos o significado de todas elas. Para isso existem os dicionários. Entre esses milhares de palavras, há muitas bem estranhas. Vamos conhecer algumas. Abada. Abada é a fêmea do rinoceronte. Ou seja, abada é o rinoceronte fêmea, né? Mulher, menina. Então, quando a gente falou essa palavra abada, você não vai lembrar. Eu, pelo menos, nem conhecia que era a fêmea do rinoceronte. Quem conhece a palavra cancrívoro? Cancrívoro é aquele que se alimenta de caranguejos. Eu não sabia também que cancrívoro era algo que se alimentava de caranguejos. Próxima é estinhar. Estinhar é tirar o mel das abelhas. Garrano. O que é um garrano? É um cavalo pequeno e forte. Omalgia. O que é uma omalgia? É dor no ombro. Omalgia é uma dor no ombro, tá certo? Vamos continuar, né? Aí na letra A tem assim, ó: você conhecia alguma dessas palavras?
que aparecem aí destacadas no texto, o que vocês acharam delas? Bem estranhas, né? Bem diferentes, porque eu, pelo menos, nem conhecia essas palavras. Qual das palavras destacadas você achou mais estranha? Qual vocês acharam mais estranha? Eu achei cancrívoro. Achei bem estranha, bem difícil de pronunciar. O que indica o texto que acompanha as palavras destacadas? Assinale com X a resposta correta, tá? Esse texto, ele indica o significado das palavras, ele indica como escrever a palavra corretamente. Qual é? O significado ou escrever a palavra corretamente? Aí você marca com um X, tá? Na terceira questão tem o seguinte. Os dicionários apresentam verbetes, tá? Organizados em ordem alfabética. Verbetes são palavras, tá? Cada verbete é formado por uma palavra, geralmente em destaque, seguida de seus significados e suas explicações. Veja, por exemplo, tá aí papagaio, né? Papagaio, aí tem aí zoologia, aves de penas verdes e bico curvo, que imita a voz humana. Homem ou mulher que fala muito, tagarela, ou seja, quem é papagaio é tagarela. Brinquedo feito de uma armação de varetas combinadas com papel fino que se prende a um fio. Essa daí é a pipa, né? Porque tem lugares que chamam ela de papagaio. Então, no dicionário, ele vai ter todos os significados da palavra que alguém utilize, né? A gente sabe que papagaio é o pássaro, mas às vezes as pessoas utilizam a palavra papagaio para chamar outras coisas por esse nome. Então, no dicionário vai ter lá todos os significados que as pessoas utilizam a palavra papagaio. Agora, sublinhe os elementos do verbete de acordo com a legenda. Aí, de vermelho, você vai passar um tracinho, né, na palavra que é explicada. Qual é a palavra que está sendo explicada? É papagaio. Então, você vai passar um tracinho em papagaio, você vai passar um tracinho de vermelho. No verde, o primeiro significado, que é o quê? Que é a ave de penas verdes e bico curvo que imita a voz humana, que é uma ave, né? Esse é o primeiro significado de papagaio. Esse é o significado real, né? Aquele que tá lá em primeiro lugar. Então, você vai passar de verde o tracinho até esse pontinho aí do 2, antes do 2, né? Porque quando tem os números, são os vários significados. Primeiro, segundo, terceiro, aí tem vários significados, tá? De roxo, né? Você vai passar um tracinho aí no último, que é o terceiro aqui, né? Tem um 3zinho aí. Você vai pegar o roxo e vai passar aí um tracinho, ó. Brinquedo feito de uma armação de varetas, coberta com papel fino que se prende a um fio e se solta ao vento. Que também é conhecido como arraia, pandorga ou pipa. Então, é isso que você vai passar o tracinho aí até o nome pipa, tá? De roxo. Por último, a divisão silábica. É a palavrinha, no dicionário também tem isso, tá? Sempre tem a divisão silábica da palavra, a palavrinha separada. Aí você passa o tracinho onde está separado de marrom, tá bom? Na letra B, você vai numerar as imagens de acordo com o número que indica cada significado no verbete. Qual é o primeiro significado de papagaio? É a ave, é a pipa ou é a pessoa que fala muito? Aí você bota o número 1. Depois, de acordo com o que tem aqui, ó, tá? Número 2 e número 3 tem o significado de cada um e você vai numerar as imagens, certo? Vamos aí para a próxima. Próxima questão, que é a quarta. Contorne as palavras baiacu, baiano e bailarino. Você vai circular. Nós temos aí uns verbetes, né? Que são as palavrinhas. E você vai circular essas 3 palavras. Na letra B, você vai ler as palavras abaixo e pintar de azul as letras iguais das 2 palavras. Ou seja, se você tem letra B numa palavra e letra B na outra, você vai pintar de azul. Se tem A, você pinta de azul também. Todas que tiverem repetidas, você vai pintar de azul. Você só não vai pintar de azul aquelas que não tem na palavra baiacu e na palavra baiano, as letrinhas que não tem repetida nas duas, tá? Então, você pinta aí só as que tiverem repetidas. Sublinhe a 5ª letra de cada uma das palavras acima.
Então, você vai passar um tracinho embaixo da quinta letra. Você conta 1, 2, 3, 4, 5 e passa um tracinho embaixo. Na letra D, você vai assinalar com X a alternativa correta referente às palavras acima. A quinta letra de baiacu aparece antes da quinta letra da palavra baiano no alfabeto. Ou a quinta letra da palavra baiano aparece antes. Quem é que vem antes no alfabeto? É a letrinha da palavra baiacu ou é a letrinha da palavra baiano? É só você conferir no alfabeto. Quem já sabe decoradinho, né? Não vai ter dificuldade. Mas quem não sabe é só dar uma olhadinha. Qual é das duas, a quinta letra, qual é das duas palavras que vem antes, tá? Quem vem primeiro. Agora é sua vez de montar alguns verbetes. Para isso, destaque a página 3 do material complementar e siga as orientações. Olha só, nós temos aí um exemplo, né? Abacate e aqui o significado. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na página 3, aqui, ó. E aí, vocês vão destacar isso aqui, colocar a figura, colocar o nome e vocês vão fazer o significado delas, tá? Vocês vão pesquisar, pode ser no dicionário ou pode ser também na internet, tá bom? E aí, nós vamos para a nossa última página, que é: junte-se a um colega e procure no dicionário o nome das imagens a seguir. Não precisa se juntar, porque não tem como, né? Vocês mesmos procuram. E aí, vocês vão escrever o nome de cada um delas corretamente, né? Tá aí os objetos: linha, régua, bicicleta e zebra. Bem facinha essa tarefa, bem tranquila essa atividade de português, tá certo? Então, é isso, meus amores, tá? Pra gente fechar aqui a nossa aula com chave de ouro. E espero por vocês amanhã, na terça-feira, pra nossa aulinha de matemática, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!